E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto que a gente já viu algumas semanas atrás, que é justamente a continuação sobre o romantismo. Eu já fiz uma aula sobre a primeira fase do romantismo, aqui no Brasil e também no exterior. Se você não viu, eu recomendo que você volte e assista, porque senão não vai ter como você entender essa aula de hoje, certo? Porque hoje a gente vai falar sobre a segunda fase e a terceira fase, respectivamente. Então vamos lá, iniciando pela segunda fase do romantismo. Vocês lembram que na primeira, a grande característica era justamente a questão do amor à pátria, da exaltação das coisas da natureza e tudo voltado a um amor muito grande, um sentimento de nacionalismo muito grande. Na segunda fase isso não vai existir, certo? A questão do indianismo também não vai existir. São outros valores que movem os autores românticos a escreverem da forma como eles escrevem. Então, nessa segunda fase, a gente vai ter algumas marcas muito diferentes, que seria justamente uma escrita muito egocêntrica. Ah, mas o que seria essa escrita muito egocêntrica? Seria uma escrita muito voltada para si, certo? Um grande teor de subjetividade, de sofrimentos, de dores, e isso tudo é muito presente nessa escrita romântica da segunda fase. Além disso, a gente também tem um sentimentalismo muito forte, muito exagerado, um pessimismo também, que eu vou deixar isso muito claro para vocês à medida que essa aula for desenrolando, certo? Então, para ilustrar todas essas características de pessimismo e tudo mais que eu já citei aqui, eu vou trazer um livro, falar sobre um livro que é chamado Os Sofrimentos de Jovem Werther, que ele foi escrito, na verdade, bem no início do romantismo, mas que ele traz muito essas características. Ele foi escrito em 1774, na Alemanha, por Goethe. E esse livro ele conta a história do jovem Werther, que ele se apaixona perdidamente por uma moça chamada Charlotte. E ele já era apaixonado por ela há muito tempo, muito tempo, muito tempo. E aí Charlotte faz uma viagem e quando ela retorna dessa viagem, ela encontra-se casada com o melhor amigo de Werther. E assim, pra ele, não ter Charlotte, a vida perdeu o sentido. Então ele passa por muita dor, muito sofrimento, muitas tristezas, muita melancolia. E ao fim do livro ele decide suicidar-se, desculpa o spoiler, mas ele se suicida com um tiro na cabeça. E isso desencadeou na Alemanha o que muitos estudiosos chamam de efeito Werther, que o que foi que aconteceu? A Alemanha começou a ter o maior surto de suicídio já visto na história. Então, esse surto de suicídios foi atribuído ao livro, não é nada confirmado, mas foi atribuído fortemente ao livro. E outra característica também muito curiosa é de que o Sofrimento do Jovem Werther, o livro, teria um teor autobiográfico, porque Goethe já teria passado por coisas similares ao que acontece na história. Ou seja, esse livro ele traduz muito da segunda fase do romantismo justamente por conta desses sentimentos, que seria o sentimentalismo, o subjetivismo, a influência indianista foi totalmente desprezada, o pessimismo existencial e o sofrimento, reforçando tudo que eu já trouxe anteriormente. Vale ressaltar que a segunda fase do romantismo, ela também foi chamada de ultrarromântica e também de mal do século. E fica explicado, fica muito claro o porquê de mal do século, depois que a gente percebe quais eram os valores que eram exaltados na cultura romântica, de escrita, que eram justamente essas coisas muito tristes, muito melancólicas, e mais pra frente, quando eu falar dos autores brasileiros, eu vou trazer pra vocês algumas outras qualidades que essa escrita, que essa fase exibia, digamos assim. Então, trazendo para uma perspectiva brasileira, deixa eu até pegar meu livro aqui. Trazendo para uma perspectiva brasileira, aqui no Brasil a gente vai ter Álvares de Azevedo e também vai ter Cassimiro de Abreu, que foram os dois maiores autores românticos dentro dessa perspectiva nacional. Primeiramente eu falo sobre Álvares de Azevedo, né? Falar um pouco sobre ele. Ele morreu aos 20 anos de idade, muito jovem, né? E assim, ele já era um gênio, porque esse menino, pra vocês terem noção, ele com 13 anos já dominava o latim, o francês, o inglês. Com 17 anos, ele traduzia as obras de Shakespeare pro Brasil. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, esse menino com essa idade já faz esse monte de coisa, né? Sendo que aos 20 anos ele sofreu uma queda de cavalo, acabou machucando, fraturando o quadril, aí isso desenvolveu um tumor. E ele já tinha muito problema com bebida. Então, assim, ele já passava por vários problemas de saúde por conta do estilo de vida que ele levava. E aí ele chegou a óbito aos 20 anos de idade, muito jovem, né? E a gente pode perceber que todas as obras dele foram escritas até essa idade. Então, assim, realmente ele era um gênio. Vale salientar também que nenhuma obra dele foi publicada com ele em vida. Todas foram publicadas alguns anos após a sua morte.
E hoje eu também vou falar sobre algumas delas. Ao todo, ele escreveu 7 livros. E nesses 7 livros, a infelicidade era uma marca muito forte na obra dele, muito, muito forte. A sua escrita ela também foi dividida em 2 momentos. No primeiro momento, ele exaltava muito figuras femininas como uma beleza inalcançável. E no segundo momento, a sua escrita era muito mais uma coisa assim, boêmia, de vamos aproveitar a vida, do que adianta a vida sem farra, sem festa, sem bebida. E ele acabou adotando isso como estilo de vida, tanto que acabou trazendo complicações para a saúde dele posteriormente. Mas essas foram as 2 grandes características da sua escrita ao longo do tempo. Ele escreveu poesias, escreveu contos, escreveu narrativas. Então, tudo isso se encaixa dentro da produção de Álvaro de Azevedo. Eu trouxe aqui uma poesia para vocês. O nome da poesia é Se Eu Morresse Amanhã. Tanto que já no próprio título a gente já pode perceber essa melancolia, essa vontade de morrer, de oh meu Deus, a minha vida não é boa. E aí eu vou ler um trechinho pra vocês, que eu também vou disponibilizar isso no material escrito que tá, eu sugiro que vocês olhem, certo? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então, assim, o poema ele continua, ele tem mais 2 estrofes, mas eu vou parar por aqui que eu quero que vocês leiam a poesia inteira no material que eu vou disponibilizar, certo? Então a gente já vê aqui que ele já tá se preocupando em como seria a vida dele se ele já morresse, se ele tivesse morrido, como a mãe dele ficaria, como a irmã dele ficaria. E aí ele fala, assim, das dores da vida posteriormente, né? Enfim, tudo isso se eu morresse amanhã. O poema inteiro gira em torno disso. Outra obra dele, que também é muito conhecida, é o livro Noite na Taverna, que ele escreveu, e esse livro foi publicado 3 anos depois da sua morte. É um livro muito pequenininho, acho que tem 100 páginas o livro praticamente, e esse livro ele é muito curioso porque assim, ele é um tanto pesado também, eu diria. O livro ele é uma antologia de contos, na verdade, não é uma prosa narrativa e tudo mais. E ele conta a história de 5 amigos, na verdade assim, não conta a história, eu vou explicar. Ele conta 5 amigos que estão juntos numa taverna à noite e cada um vai contar um relato que viveu, um relato próprio. Então, assim, o livro tem 5 capítulos e cada capítulo é narrado por um amigo. E aí eles contam experiências, só que assim, são experiências que envolvem antropofagia, necrofilia, orgias, traições. São temas, assim, que justamente retrata essa vida boêmia que Álvaro de Azevedo escrevia sobre, e tudo muito regado muito assim a bebidas alcoólicas, a festas, e vamos aproveitar a vida. É muito disso presente dentro da escrita de Álvaro de Azevedo. Silvio Romero, ele é um grande crítico da literatura brasileira e ele faz uma definição muito curiosa acerca de Álvaro de Azevedo que eu achei perfeita. Eu vou até compartilhar com vocês. Ele coloca assim: nem anjo e nem demônio. Foi uma natureza inteligente e idealista, porém mórbida, desequilibrada e ainda mais enfraquecida pelo estudo e agitada pela leitura dos sonhadores a seu tempo. Então, Álvaro de Azevedo era um pouco dos 2 mundos, digamos assim, né? Ele tinha ali sua parte romântica e delicada, mas ele também era muito boêmio. Então, assim, a escrita dele é muito peculiar, justamente pelos vários temas que ele aborda, mas também pela forma como ele aborda, e que vale muito a pena ler. Eu vou colocar alguns trechos de algumas obras dele no material e eu também quero que vocês leiam para vocês perceberem isso. Bom, seguindo, nós temos também Cassimiro de Abreu. Cassimiro de Abreu, ele também chega a óbito ali aos seus 21 anos, acometido pela tuberculose. Então, assim, a gente pode ver como era muito comum, né, você morrer jovem. Não só esses autores, mas também da terceira geração, que eu vou falar posteriormente, todos chegaram a óbito muito jovens. Bom, Cassimiro de Abreu, aos 14 anos, o pai dele descobriu que ele escrevia poesias e o pai dele ficou profundamente incomodado com isso. Então, enviou o menino para Portugal e aí lá ele passou o resto da vida. Só que a poesia de Cassimiro de Abreu, ela se assemelha muito à primeira fase. Por que disso? Quando ele vai para Portugal, ele começa a escrever muito, mas com um tom de saudosismo. Saudosismo do Brasil, da família, da pátria. Então, assim, ele ficou conhecido como poeta da saudade. E isso é muito claro nos textos dele, que já também eu vou ler um trechinho para vocês de uma das poesias dele. E vale salientar também que a obra dele, a obra de Cassimiro de Abreu acaba ficando um pouco mais famosa que a de Álvaro de Azevedo,
por justamente ter uma linguagem mais acessível e ser menos mórbida do que a de Álvares de Azevedo. Então as pessoas elas acabam gerando uma aceitação maior pelas obras do Cassimiro, justamente pela forma como ele passa as mensagens. Existe uma poesia de Cassimiro chamada Meus 8 Anos, que eu tenho certeza que vocês já devem ter lido ou ter escutado, porque ela é bem famosinha, né? Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês agora. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então a gente já tem a caracterização de uma natureza, de um saudosismo, que são justamente algumas características que tem da primeira fase, mas que pelo contexto, pela época, ele é um poeta da segunda fase. Bom, e agora, saindo dessa segunda geração e entrando na terceira, a gente já vai ter de novo um outro cenário totalmente diferente e eu vou explicar a vocês o porquê, certo? A terceira geração também era chamada de geração condoreira. E esse nome era dado por causa do condor, que é uma ave muito semelhante a uma águia, que era um símbolo da liberdade. E eu vou explicar a vocês também o porquê dessa liberdade ser tão almejada nessa terceira fase. Mas antes de explicar o contexto brasileiro, vamos voltar um pouquinho ali para a Europa, certo? Na Europa a gente vai ter Victor Hugo, que escrevia romances que falavam sobre a vida dos operários, certo? A vida dos trabalhadores da França e como essa vida era precária, como eles viviam sob condições muito ruins. E a gente vai ter essa realidade retratada nos seus livros, como Os Miseráveis, que a gente vai ter essa figura representada em Jean Valjean, que é um trabalhador que, para alimentar a família, ele precisa roubar. E aí desenvolve todo o romance, que eu acho que vocês já devem conhecer também, a história dos Miseráveis. E também em Quasimodo, no Corcunda de Notre Dame, que é um rapaz que tem aquela animação da Disney lá, né, esse mesmo que todo mundo já deve ter assistido, mas que ela não é 100% fiel ao livro, certo? Diga-se de passagem. Quasimodo, realmente, ele nasce daquela forma, todo deformado e acaba gerando uma rejeição social muito grande, mas ele trabalha para uma igreja e ele acaba desenvolvendo surdez por conta desse trabalho dele. E aí, enfim, gera toda uma crítica acerca das condições de trabalho, a condição de vida que era muito precária naquela época. Então, na Europa, a gente tem essa crítica às condições de trabalho dos operários. Bom, e partindo agora para uma perspectiva brasileira, essa classe operária tão injustiçada é representada justamente com os escravos. Lembra que na primeira fase a gente tinha aquela exaltação do herói no exterior e quando trouxe para uma realidade brasileira, quem foi exaltado foi o índio? Agora a gente tem um movimento parecido, mas agora, nesse momento, é para fazer críticas. Então, se eram feitas críticas lá na França com os operários, aqui no Brasil eram feitas críticas acerca do movimento de escravidão, que ainda era muito forte no Brasil nessa época. Então, a linguagem dessa terceira fase, ela era repleta de figuras de linguagem e ela tinha um tom muito parecido com a oratória. E isso porque muitas das obras, das poesias, eram lidas em praça pública justamente para sensibilizar as pessoas a fazerem parte do movimento abolicionista. E a gente vai ter Castro Alves, que era um poeta baiano, que era muito ativo dentro do movimento abolicionista. Então, ele também acaba chegando a óbito ali pelos seus 24 anos, pouco tempo depois de lançar Espumas Flutuantes, que foi o seu último livro, esse aqui. Tá focando? O seu último livro lançado, que foi pouco tempo depois da sua morte. Ele também escreveu muitas peças, escreveu prosas, poesias, ele foi um autor muito completo nesse quesito. Então, Castro Alves ele também ficou conhecido como poeta dos escravos, porque ele justamente dispôs sua escrita, seu modo de produção, para lutar contra o movimento da escravatura, a favor do movimento abolicionista, e ele era um atuante muito grande nesse movimento. E aí ele escreveu Navio Negreiro, que é justamente uma poesia que conta a história como se fosse em primeira pessoa de um escravo, de tudo que ele passa dentro do navio, todas as atrocidades, os abusos. E ele conta também que ele escreveu esse livro baseado em experiências, em conversas que ele teve com escravos na época que ele morava na Bahia. Porque vale salientar que, em 1850, saiu uma lei chamada Eusébio de Queiroz, e essa lei proibia todo o tráfico negreiro. Só que Navio Negreiro, a poesia, foi escrita em 1868, ou seja, 18 anos depois que essa lei foi outorgada.
Por isso que ele também explica que essa história ela não retratava um presente, mas retratava um passado, que era inclusive um passado muito próximo, sobre os navios negreiros e como é que os negros eram tratados ali dentro. Então, essa poesia apresenta inclusive como subtítulo o nome Tragédia no Mar. Possui 6 cantos que narram a trajetória marítima de uma embarcação que transporta escravos, apresentando de maneira brutal com que eles são tratados, assim como a privação de direitos e de liberdades que os mesmos sofrem. É apresentada uma denúncia ao tráfico negreiro e são descritos os castigos e as crueldades que acontecem dentro desse navio também. Eu separei aqui um trechinho para ler para vocês, para ficar bem clara essa questão. Na 4ª parte, na 17ª estrofe, tá assim: era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue da mãe. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. Então aqui ele faz uma crítica enorme aos castigos que os negros sofriam, os estupros que as mulheres sofriam também, enfim, toda aquela realidade muito brutal que acontecia dentro do navio. Então, gente, esse foi um resumo da 2ª e da 3ª fases do romantismo aqui no Brasil. Eu espero novamente que vocês leiam o material que eu vou disponibilizar para vocês. Estudem, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, eu estou à disposição. Vou deixar meu WhatsApp e meu e-mail também para vocês, caso vocês queiram entrar em contato. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido a aula, certo? Se cuidem, pelo amor de Deus, não saiam de casa, lavem as mãos. E que isso tudo vai passar e a gente vai poder se encontrar novamente pessoalmente. Esse final de semana tem simulado também, não se esqueçam, façam simulado. E é isso, gente, um beijo, tchau, tchau!